toda sequela que está no sangue dele, provocando essa diabetes, Senhor. Meu Deus, normaliza o sangue dele, Pai. Tu és o nosso Deus, que cura, que salva, que liberta. Teu servo está precisando desse milagre na vida dele, Senhor. Pai querido, desce com a tua unção de cura agora e toca nessa vida. E onde estiver essa diabetes, essa doença no sangue, meu Deus, esse mal que está cometendo a vida dele, que muitas vezes ele fica sem coragem até de se levantar de manhã, Senhor. Sem força, meu Deus. Que doença é essa, Pai? Que tira as forças do homem, que deixa o homem debilitado, sem coragem para nada. Meu Deus, isso não convém de ti, Senhor. Por isso eu te peço mais uma vez, juntamente com toda a igreja, desce o teu refrigério sobre ele, toca nesta vida e toda a enfermidade que estiver cometida no corpo dele, no nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Pai, nos ajude nessa noite com a palavra, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, glória a Deus. Queridos, eu quero, se breve, a mensagem que eu ia trazer, que estaria aí uns 40 minutos, vou deixar para outro dia, pastor. Então, o tempo não dá, eu vou deixar, vai ficar no óleo. A palavra que eu ia trazer, eu vou trazer uma outra, e em 20 minutos dá para trazer uma outra, sabe? Essa outra eu vou deixar no óleo para a próxima, quando eu ia, certo? Quero dizer para a Rebequinha que o Salmo 30, no verso 5, o salmista diz assim: o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Chorar, sofrer, sorrir, está dentro do contexto de Eclesiastes capítulo 3. Quem sabe disso? Quando em Eclesiastes 3, Salomão diz o quê? Começa falando como a igreja conhece bem de cor essa passagem. Quando Salomão começa a dizer assim: há tempo para nascer, mas também há tempo para morrer, meu filho. Há tempo para plantar, mas há tempo para colher tudo que se plantou. Há tempo para sorrir, mas também há tempo de chorar. Entendeu? Tempo de chorar, irmão, já passou. Agora é tempo de sorrir. Jesus, quando ele entra em Betânia e vê Marta e Maria, o que foi que Jesus fez? João 11:35. E Jesus sorriu, está escrito assim, tá? É assim que está escrito. Jesus, quando viu Marta e Maria, Jesus sorriu. A Bíblia fala que Jesus chorou. João 11:35. Eu estou falando, estou dando mais a referência, para você ver que não é a minha palavra, é a palavra de Jesus. Amém? Jesus chorou. Mas depois, quando Jesus chorou, a Bíblia fala quanto tempo ele chorou. Mas Marta e Maria, foi uma semana? Foi um mês? Foi um ano, irmã Netinha? Não. Um dia só. No outro dia, meu irmão, você tem que tirar a poeira. Você tem que tomar banho, botar uma roupa limpa. Você tem que tirar a roupa do luto. E tem que colocar uma veste branca para estar na presença do Rei, para adorar o Senhor em espírito e verdade, porque Ele quer você forte, Ele quer você na presença dEle para te usar, e o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Amém? Eu preguei ontem eu trouxe uma palavra sobre construção. Quantas coisas nós precisamos de construir nossa vida, irmãos? E quantas pessoas estão no nosso meio querendo que essa construção venha a ser concluída na sua vida? E isso começa dentro do nosso lar. Miqueias 7:6, a parte B, Jesus disse que os próprios inimigos estão dentro da sua própria casa. Enquanto você tem fôlego, enquanto você tem força, enquanto você tem ânimo, enquanto você está viva, enquanto você está inspirando, irmã, saia do meio dos mortos. Efésios 5:14. A igreja conhece esse versículo aqui?
Conhece os versículos? Quem conhece os versículos aqui? Recita aí, fala aí, irmã. Fala aí, fala bem alto aí. Diz o quê? Versículo 14. Espera tu. Fala para o seu, a sua irmã, a sua estendida. Irmãzinha, espera tu, mulher. Espera tu que dormes. Levanta-te do meio dos mortos, irmãzinha. E Cristo te esclarecerá. Está indo direto a palavra para ela ou não está? Eu não sou está pregando minha palavra de massagem na época, não, irmão. Eu entrego o que Deus manda. Eu não entrego na mensagem ainda, não, viu? Calma. É só apenas uma introdução. É só apenas um recado que eu estou dando para a irmã Netinha. Espeta tu que dorme, mulher. Viu? Levanta-te do meio dos mortos. Você não pertence àquele lugar. Você pertence ao reino de Deus. Amém? Missionária Maria José, levanta aí, minha filha. Desde que eu cheguei ali, que eu fiquei dentro do meu coração para pedir para você fazer algo. E que só você pode fazer. Eu não gosto de estar abraçando mulher. É importante quando eu pregar no raia, né? O pastor que pode, é um paizão, né? Mas eu senti meu coração, missionária Maria José, e você dá um abraço na irmã Netinha. Dê um abraço nela e profetize. Diga que ela vai vencer em nome de Jesus. Amém? Vamos para a palavra? Vamos para a palavra, igreja? 15 minutinhos aqui de palavra, amém? Vocês que têm Bíblia, abra-nos sua Bíblia. O Evangelho escreveu segundo São João. O Evangelho é o evangelista João. Vocês que têm Bíblia, abram aí, por favor. Não importa, minha irmã e meu irmão. Se alguém foi hoje, partiu, alguém se ama, foi embora. Eu digo a você que ele lá está melhor. Pessoas partiram. Eu nem tenho pai, nem tenho mãe, vivo. Meu pai, 5 irmãos meus já foi embora. Tio, tia, primo meu. A família Barbosa está diminuindo no planeta Terra. Eu não estou nem preocupado. Tem uma irmã minha que mora no Marabá. E eu estou aqui. Os filhos da minha mãe só tem eu e ela. Era casada com um advogado, o advogado capotou o carro mais de 10 vezes, com caixa de cerveja dentro do carro, quebrou o pescoço dentro do carro, por causa de bebida, só andava dirigindo, bebendo. Era advogada. Deixou ela um salário de quase 30 mil reais que ela está recebendo todo mês. Deixou 2 filhos. Deixou um casarão variado em quase 1.600.000 reais. Senhor da casa, viu? Deixou para minha irmã lá no Marabá. Enquanto estou aqui morando numa casinha que o governo tem. Mas é assim mesmo. Os 5 que meu pai tinha venderam lá para pagar as contas que meu pai devia, porque meu pai nunca deveu nada, até fumo que ele fumava. Nem um pacote de fumo ele gostava de comprar fiado. Venderam os 5 para a mulher que vivia com ele. A mulher que dividiu a herança, que é minha, e da minha irmã, com suas filhas. E eu não vou atrás, porque até que o Senhor tem cuidado de mim, vai estar cuidando de onde eu vou, não vou levar nada. Não devemos se apegar, irmão, em nada material. A gente tem que se apegar com a nossa saúde mental. Irmã Netinha, se você tiver com a sua saúde mental, você vai conseguir cuidar de quem está com você, de quem está por perto de você. Tem muita gente que depende de você, depende do seu conselho, amém? Depende de quem está do seu lado. Nesse momento, advogado, psicólogo, psiquiatra, não deve ser passada de psicólogo, não. E que adianta é você ter mais a palavra, descer mais a casa do goleiro e continuar sendo essa guerreira que você é, essa missionária que você é, amém? Já encontrou? João, capítulo de número 21. Em reverência à palavra, se os irmãos puderem
ficar em pé em reverência à palavra de Deus, eu agradeço o coração. João 21, alguns versículos, né, será lida, só apenas para a nossa meditação. Essa tarde eu passei a estar todo lendo esse capítulo todo, né? Lendo, ouvindo pela minha Bíblia eletrônica do celular. Né? Vou ter que meu filho para ler também. Mas eu quero frisar apenas, para ficar com base dentro desse contexto, né, desse capítulo 21 de João, o capítulo 10 e 11. Leia aqui, meu pastor, por gentileza. Aqui na minha Bíblia. Vocês já encontraram, minha gente? João 21, versículo 10 e 11. Vamos encontrar, Elizabeth. Disse Jesus: trazei os peixes, agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E, sendo tantos, não se rompeu a rede. Mas até o 11. Conseguiu 11, agora é o 12. Não, agora eu acabo de 10 e 11. Disse Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és? Porque sabiam que era o Senhor. Amém? Pode sentar, igreja. Vou ser rápido, viu? E terminar a ceia para o pastor administrar. Vou ser rápido. Peço apenas a atenção de vocês. Toda atenção é pouca. Amém? Poucos minutos, 15 minutos. Certo? Presta atenção à revelação dessa palavra aqui. João, os discípulos que estavam com Jesus, não se atreveu de perguntar quem era este homem que fazia tantos milagres. Quando você está ao lado de alguém, irmãos, mesmo que passe pelas mesmas provações que você passa, até provações piores, porque não existe super-homem nem Mulher Maravilha. O que existe, sabe o que é? A misericórdia de Deus. O que existe, sabe o que é? Quando você vê alguém forte, é que você não quer pagar o preço que aquela pessoa está enfrentando provações, né? Passa. Você não quer pagar o preço que aquela pessoa está pagando. O preço do jejum, o preço da vigilância, o preço da obediência, o preço da prudência. Amém? Tem pessoas que querem os milagres de Cristo, mas não querem pagar o preço para receber também, para ser também um milagre. É melhor receber milagre ou ser milagre? Hein, igreja? Responda aí para mim, por favor. Qual que você acha que é mais importante? É receber um milagre ou ser um milagre? É? Eu prefiro ser um milagre. Peguei a igreja hoje. Sabe por quê, irmãos? Porque se você é milagre, um milagre, aonde você for, irmão, será milagre. Se você é milagre, aonde tiver alguém com a dor na morte, com dor de morte, problemado, complexado, né? Pessoas até com depressão, e você chega e dá uma palavra mansa. Faz uma oração daquela pessoa muda através da sua vida, através da sua palavra, através da sua oração, meu irmão. Mas se você chega perto de alguém atribulada, ou atribulado, perturbado, aí você está toda perturbada também. Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? Como é que vai gerar milagre, irmão? Como é que dois perturbados, né, geram milagre? Como é que dois negativos saem fogo? Como é que, hein? Dois positivos tem como sair fogo? Você já olhou a energia, a saída da energia? Se você, a saída tem um lado que sai positivo, outro lado sai negativo. É ou não é? Eu e você somos negativos, somos zero. Mas quem está conosco, se essa pessoa que está conosco é o Espírito Santo. Ele é um positivo na nossa vida.
Se Ele estiver comigo e com você, meu irmão, aonde você estiver, aonde nós estiver, nós somos um milagre. E se nós somos um milagre, irmão, aonde nós estiver, nós temos que ser sal também. Abra aí em Mateus 9, Marcos 9:50, por favor, meu pastor. 9, Marcos 9:50. Enquanto o pastor procura aqui Marcos 9:50, eu vou citar Marcos 5:13. Jesus disse que nós temos que ser sal da terra. Sal. E no 16, abra aí, por favor. Mateus 5:16. E resplandeça a luz que há em ti para o mundo. Nós temos que ser sal, temos que ser luz. Porque se nós for sal, aonde tiver alguém soço, podre, de pecado, a gente chega lá, né? Coloca sal naquela pessoa, e aquela pessoa sai de lá, minha irmã, melhor do que você. Então, seja milagre em vez de querer receber um milagre. Aprenda hoje, em nome de Jesus. Amém? Achou, meu pastor? Bom é o sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulto, porque o do Valência. Eles são em vós mesmos e paz uns com os outros. Ao final, olha como Jesus ele fecha com chave de ouro. E depois Jesus manda a gente, antes Jesus manda a gente ser sal. E depois Jesus manda a gente ter paz uns com os outros. Amém? Porque não adianta, minha irmã, você ser luz, ser sal, ter paz. E se você vive em guerra, provocando guerra, lá em Jeremias 29, verso 7, Deus fala para Jeremias vai lá naquela cidade que está em guerra e leva a minha paz, para que haja paz naquele lugar. Para que aquele lugar que está em guerra, né, venha ter paz. Amém? Porque Jesus, quando ele caminhou, as pessoas que andavam com Jesus não teve coragem de perguntar por que Jesus não faz tantos milagres. É aqui onde eu entro com a revelação, irmão. Já encerrando, concluindo aqui essa revelação aqui. Amém? Por que os discípulos não se atreveram, pastor, de perguntar ao próprio Jesus quem era ele? Quem era Jesus? Não sentou com Jesus? Não andava com Jesus? Não comeu peça assada dentro do rio a Jesus? Hein? Não sentou na mesa da comunhão? Nós estamos agora na mesa da comunhão, irmão. É aqui aonde eu olho para os seus olhos e você olha para o meu. E a gente aqui, se tiver alguma coisa dentro do nosso coração, é para perguntar, meu, para ter coragem para o mal cair por terra. Eu te fiz algum mal esse mês? Eu deixei de te ajudar? O que foi que eu te fiz para você querer tanto mal? Mesa da comunhão é para isso, irmão. Não é para desabafo, não. A mesa da comunhão é para a gente se unir, é para a gente se confessar com o um do outro. É para a gente as nossas necessidades um do outro. Orar uns pelos outros, né? Aprendendo com o outro, caminhando com o outro, orando uns pelos outros, perdoando um ao outro, aprendendo com o outro e ajudando um ao outro. Romanos 14, né? A escrita essa palavra. Foi o que Jesus disse. Terminando aqui o verso 12. E eu fechei a Bíblia. Versículo 12, para fechar com chave de ouro. João 21, versículo 12. Para concluir aqui, dando logo para o inimigo desatar. Amém? Presta atenção à palavra, amigo. Você sabe por que muitos de nós não recebemos a bênção de Deus e não se tornamos um milagre de Deus? Porque a gente vem para a casa de Deus, irmão, mas o corpo está aqui, mas o pensamento está no fim da preocupação, no que vai fazer amanhã, nas contas da água, da luz que vai pagar amanhã, no dinheiro que vai receber amanhã, né? Quem vai pagar amanhã? Mas não bota no coração, quem eu vou perdoar? Ei, essa dói. É forte ou não é? Mas não bate no coração, na mente, meu Deus, aqui eu devo procurar para eu perdoar, eu ajudar. Só quer saber de pagar conta, comprar, mas não quer saber de ter comunhão. E Jesus
ele fala para os discípulos, está no versículo 12, versículo 12. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar: isto, porque sabia do que era o Senhor. Amém. Sabe, irmã, se você conhece Jesus, se eu conheço Jesus, com essa palavra de Jesus, para que eu estou questionando as coisas? Amém, minha irmã? Então sai daqui, ó. Eu não quero mais receber o milagre do Senhor, meu Pai, porque eu já soltei um milagre. Aleluia. Irmão, eu estou todo arrepiado com essa palavra, meu irmão. Se você abrir o seu entendimento com essa palavra, irmão, você vai chorar como eu chorei nessa manhã. Aleluia. 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 Mas é tão bom quando o choro vem do Espírito Santo, ajuda. Ele é o nosso consolador, irmão. E eu vou deixar esse versículo de promoção para vocês, para a igreja. Romanos 8, versículos 26 e 28. Aí eu encerro aqui a minha oportunidade. O Espírito do Senhor Jesus nos intercede. E para vocês que vão me seguir aí também nas redes sociais para ouvir esse conteúdo. O Espírito do Senhor Jesus intercede, ó, com um gemido inexprimível. O Espírito Santo de Deus está intercedendo, irmão, nos intercedendo, cada um de nós, as nossas petições. Amém? No versículo 28, Paulo diz assim, ó, porque todas as coisas, irmã Netinha, presta atenção à palavra, irmã Netinha. Irmã Netinha, essa palavra é para confortar a sua alma, é para confrontar e fortalecer, irmã. Amém? Porque fortaleceu eu com essa palavra. Eu fui fortalecido, irmã Netinha, com essa palavra. Todas as coisas contribuem. Em outra versão, irmã Laurita diz: todas as coisas cooperam. Né? Todas as coisas contribuem. Aleluia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e para aqueles que foram chamados para o seu decreto. Amém? Eu e você fomos chamados para o decreto, irmã, para o propósito. Não chores. Foi o que Jesus falou para Marta e Maria. Não chores. Aonde está os problemas, o corpo do teu irmão? Foi. Teve choro na casa de Jário. Mas Jesus chegou lá e levou a alegria. Davi perdeu seu filho, ele passou 3 dias em jejum, sem comer, deitado, sem comer, sem dormir, sem tomar banho. Mas quando foi no 3º dia, ele se levantou, tomou o banho, botou a roupa real, foi para a mesa e foi comer. Aí veio alguém questionar: mas o seu filho está morto. Estava morto, eu orei, entreguei na mão de Deus, Deus não veio. Agora é ele, é com Deus, não é comigo mais não. Eu vou viver minha vida. Glória a Deus, é isso aí. O luto, meu irmão, não pode separar a vida eterna. Imagina, eu ainda. A minha mãe morreu. Eu não tenho mãe nem tenho pai, não. Eu morri 5 que morreu, eu fui embora. Eu ficar reverenciando no luto da minha família até hoje, eu ia deixar de viver. Eu ia pegar uma depressão, irmã, e ia também fazer uma coisa. Sou sobrinho, né? Era sobrinho, né? Neto, né? Fez. Ou você acha que não veio o pensamento por aconteceu aquela prova que aconteceu comigo? Todo mundo sabe que é. Veio na minha mente. Mate todo mundo. Mata a mulher, mata seu filho, mate ela, depois se mata. Vem mais forte dentro de mim, para eu fazer assassina na minha casa e depois me matar. Mas estou aqui, ó, Deus me deu força, eu venci, e hoje eu tenho prazer de dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor, minha sua luta. Quando você pensa carregando de minha irmã, pense que aqui tem alguém sofrendo muito mais do que você. Você não está no UTI, você não está na cama, minha irmã, inspirando através de uma máquina. Você está viva, você está espirituando, dá um pulo para cima, liga na cabeça de Satanás, levanta a cabeça e vai fazer a obra de Deus. Estou entregando o que papai mandou. Foi isso que eu fiz.
Isso é a cabeça do cão. Eu não vou ficar aqui em depressão por causa de uma acusação. Fui injustiçado, caluniado, fui preso. Inocente. Eu demônio para a minha vida, matar e depois matar. Mas está aqui, eu estou vivo. Isso aqui é história viva, é testemunho viva. Vocês conhecem a história que aconteceu comigo. Eu não sou melhor do que vocês, nem vocês melhor do que eu, não. Cada um de nós tem uma história aqui, irmão. E se você vê que está sofrendo, eu aconselho você visitar 3 cantos. Permita-me, meu pastor. 3 cantos. Visite o hospital. A sua prova foi grande. Depois visite o presídio. No presídio para você ver. Aleluia. Depois você vai no cemitério e dê uma olhada lá, ver. E olha para você. E olha quem está do lado, que lhe arrueia, que lhe acusa, que deseja a sua morte. Você está viva, porque Deus tem propósito na sua vida. Se eu estou vivo, porque Deus tem propósito na minha vida. Se nós estamos vivos, é porque Deus tem propósito na nossa vida. Então glorifica ao nosso Deus nessa noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A vida é curta, quando a fé eu orei agora para Deus tirar essa tristeza do seu coração. A vida terminou para você, a vida terminou para ele. A gente vai ver a vida dela. Ninguém vai matar meus sonhos, ninguém vai tirar minha vida. De Deus não me deu, vai se realizar. Ninguém vai ao céu, eu sei, jogar uma vez no escuro. Pois a porta que Deus sabe, ninguém pode fechar. Pode vir a tentação, abalar meu coração. Sua força é pronta, me ajuda. Porém, custa acreditar, ter coragem pra lutar. A vida é curta,